Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Jonas Brasil na área, sexo masculino. Tenho 49 anos, um homem pardo, cabelos pretos, olhos castanhos e estatura mediana. Hoje estou trazendo uma calça jeans, uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para fazer anotações. Meu querido vestibulando, na nossa aula de hoje nós vamos fazer a análise de uma leitura obrigatória, que é o Macunaíma, um livro que pertence à primeira fase do modernismo, do autor Mário de Andrade, leitura obrigatória. Então vamos lá começar a nossa saga pela floresta do Macunaíma. Então, Macunaíma, meu querido, ele recebe o título da obra, já é rotulada a obra como o herói sem nenhum caráter. Ou seja, tudo que não se quer, tudo que o Mário de Andrade não queria, era eleger um herói idealizado, um herói cara de romantismo. Tá dando para entender? Então, o nosso Macunaíma é um herói venal, é um herói de carne e osso, é um herói que mente, é um herói que tem preguiça, é um herói que é mulherengo. Então, para iniciar a nossa análise, já saiba, um herói que ele se equipara ao homem brasileiro. Mesmo porque a intenção é fazer uma obra onde essa obra reflita o que é o Brasil, o que é o povo brasileiro, ok? Vamos em frente, vem comigo. Macunaíma é uma mistura de fábula, de história, de mito, então tudo misturado, é mito, folclore, tradição, tudo nesse livro, tá? Em Macunaíma, tudo vira tudo, é fantástica a literatura, é uma literatura com uma narrativa surreal, uma literatura fantástica, incluindo recortes de lendas, de histórias da Amazônia, de causos populares, como já falei, tudo vira tudo, é um caleidoscópio da Amazônia do Brasil, pedaços do Brasil nessa obra, tá bom? Então é fábula, é autorretrato de um povo. Move-se com inteira liberdade no tempo, o tempo ele é arbitrário, e no espaço, um anti-herói, esperto, preguiçoso, sentimental, cínico, sensual e puro, desleal e generoso, tá? É o contraditório na carne do Macunaíma. A pluralidade do povo brasileiro, na verdade, quando o autor cria esse herói, ele quer mostrar um Brasil de variados matizes, ele quer mostrar um Brasil de variadas cores, ele quer mostrar um Brasil de vários pedaços do Brasil. Macunaíma, eu costumo dizer que ele é um pedaço, vários pedaços do Brasil, ele é todo recortado, é uma espécie de bricolagem o Macunaíma. Um pedaço branco, um pedaço negro, um pedaço de mameluco, um pedaço cafuso. Eis aí o Macunaíma, que é a mistura de todas as raças, que representa metaforicamente a miscigenação do nosso povo, a herança cultural do nosso povo, a identidade cultural, as raízes do nosso povo. Então, já te expliquei, vestibulando a pluralidade do povo brasileiro, um Brasil de todas as raças. Está aqui um Brasil pluricultural, uma nação diversificada, uma nação plural. Não tem coerência senão em seu estado de espírito momentâneo. Ele nasce índio, retinto, preto, retinto, vira príncipe, depois se metamorfoseia num negro, vira branco, banha-se numa fonte encantada, vira branco, inseto, peixe, sofre várias metamorfoses, tá? Macunaíma é tudo isso. Ele é um monte de recortes da cultura brasileira, uma colagem, como eu já falei para ti, uma colagem de várias histórias e causos do Brasil, causos populares e indígenas, que vão resgatar nossa tradição oral e cultural de narrar história. Beleza? Herança dos mestres do passado, como o Homero,
uma colagem de contos, lendas, mito, ritual, indígena, da cultura nacional. Essa coisa do tudo pode ir em Macunaíma, tá? No ritmo assim, alucinado. O livro é uma bricolagem, tá? Bricolagem, ou seja, um recorte de várias histórias de contos. A linguagem é produzida através de enumerações caóticas, linguagem tipicamente moderna, uma influência do cubismo, tá? Os flashes cinematográficos e tal. Uma narrativa fragmentária, fotográfica, um vasto painel cultural do Brasil. Ler Macunaíma é ler o Brasil por inteiro. Macunaíma significa o grande mal, o homem enfrentando o seu lado mais difícil de lidar. Enfrentar o mal significa vencer os seus defeitos, as limitações do povo brasileiro, tudo metaforicamente na narrativa. Nasce em oposição ao protótipo do certinho, lembra dos heróis, dos modelos românticos? Um herói sem nenhum caráter, a revelação de nossa própria identidade. Você se enxerga no Macunaíma. Essa é a intenção. Você entender o que é a nação brasileira, você entender as nossas raízes, o que é o nosso povo, o nosso próprio caráter, uma imagem pretensiosa de brasileiro associada à preguiça, à malandragem, no bom sentido. Macunaíma nasce na tribo das Tapanhumas, onde habitam índios negros, tá bom? Todo o tempo mostrando a miscigenação de Macunaíma, que é uma metáfora da miscigenação do povo brasileiro. Macunaíma é como se fosse uma narrativa de uma aventura, onde esse anti-herói tem que buscar o objeto que foi dado a Macunaíma, mas ele perdeu, que é a Muiraquitã. Então o enredo serve como uma história fantástica, o maravilhoso começa a aflorar. Em Macunaíma, tudo vira tudo, sem limite. Ele recebe a Muiraquitã da Si, a rainha mãe do mato das Icamiabas, porém, ele perde a Muiraquitã e aí essa Muiraquitã ela vai cair na mão do gigante Piaimã. A busca desse amuleto vai representar uma saga do Macunaíma e os irmãos pelo Brasil, até chegar a São Paulo, matar o gigante Piaimã e resgatar a Muiraquitã. Vamos ler esse trecho de Macunaíma para fazer uma questão. Vem comigo. Uma feita, a sol cobrira os 3 manos de uma escaminha de suor, e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém, no rio era impossível por causa das piranhas tão vorazes, que de quando em quando, na luta para pegar um naco de irmã espedaçada, pulavam aos cachos para fora da água 1 metro e mais. Você pode ver que é uma linguagem fantástica, que é uma linguagem vibrante, que é uma linguagem colorida, maravilhosa. Então, Macunaíma enxergou numa lapa bem no meio do rio uma cova cheia d'água. Presta atenção, vestibulando. É aí que começa a magia. Eis o mistério da transformação. E a cova era que nem a marca de um pé gigante. Abdicaram. O herói, depois de muitos gritos, por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou. Mas a água era encantada, olha o lado fantástico da história, porque aquele buraco na lapa era a marca do pezão do Sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus para a indiada brasileira. Olha, cultura, contos, causos. Quando o herói saiu do banho, estava branco, louro, de olhos azuis. A água lavava o pretume dele e ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo, porque ele se transformou, se metamorfoseou. Nem bem Jeguê percebeu o milagre, se atirou na marca do pezão, porém, como a água já estava muito suja, Jeguê ficou maluco, atirando água para todos os lados. Conseguiu ficar da cor do bronze, não branquinho que nem o Macunaíma. Macunaíma teve dó. Olha, mano, Jeguê, branco você ficou não, porém pretume foi embora. Manap então é que se foi lavar, mas Jeguê esborrifava toda a água cantada para fora da cova. Tinha só um bocadinho lá no fundo e Manap conseguiu molhar
só a palma dos pés e das mãos. Por isso ficou negro, bem filho da tribo dos Tapanhumas. Só que as palmas das mãos e dos pés dele são vermelhas, por terem se limpado na água santa. Macunaíma teve dó e consolou. Não se aveste não, Manape, não se aveste não. Mas sofreu o nosso tio Judas. Questão número 1, o milagre a que o texto se refere está ligado, letra A, ao fato de Macunaíma ter tomado banho e não ser mais filho da tribo dos Tapanhumas. Letra B, ao tamanho descomunal da lapa no formato de um pé. Letra C, a transformação do herói de preto retinto para branco loiro de olhos azuis. Letra D, ao fato de os irmãos presenciarem vestígios do Evangelho de Jesus. Claro que não. Ao fato de os irmãos terem encontrado a marca do pezão. Meu querido, a intenção dessa questão é tão somente a transformação do herói de preto para branco loiro de olhos azuis, que quer representar a miscigenação do povo brasileiro nesse episódio. Opa! Eu já vejo aqui o meu aluno querido, Léo. E aí, Léo? Tem uma dúvida? Manda aí. Professor, Macunaíma, nesse momento, representa a miscigenação do povo brasileiro? Meu amigo Léo, acabei de explicar isso aí no quadro. Quando ele se banha nessa fonte encantada, ele adquire característica de loiro, olhos azuis, é um índio, ele é preto, retinto, que quer marcar metaforicamente a identidade do nosso povo, a miscigenação do nosso povo de uma maneira alegórica. Perfeito! Vamos para a questão número 2. O banho do herói e de seus 2 irmãos na cova encantada faz alusão à fertilidade e diversidade da terra americana, ao sincretismo religioso entre os índios, à formação étnica miscigenada do povo brasileiro, às diferenças culturais entre as raças humanas ou à necessidade de purificação da alma do brasileiro. Não, meu querido, claro que é a formação étnica. O autor, ele cria esse episódio, um episódio fantástico, para promover essa reflexão do leitor de que a nossa pátria, de que a nossa nação é uma nação miscigenada. Nós somos constituídos de várias outras raças, dessa mistura toda. Essa é a intenção do autor, beleza? Então, resposta correta, formação étnica miscigenada do brasileiro, como eu te falei. Olha, já estou sentindo aqui a presença, vendo a presença do meu querido aluno Gui. E aí, Gui, sempre atento? Qual é a tua dúvida hoje? É correto dizer que o herói Macunaíma é a representação metafórica de um povo multifacetado? É simples, Gui. O herói sem nenhum caráter, eu acabei de explicar aqui para você, mais ou menos, meu querido vestibulando, o herói sem nenhum caráter é para desmistificar aquela áurea de um herói romântico, né, que impregnou a literatura brasileira romântica, de que um herói ele tinha que ser perfeito, de que o herói tinha que ser um herói todo certinho. Então, o Macunaíma ele vem para desmistificar essa questão do herói certinho, além, principalmente, dele ser um herói que tem todos os defeitos que todo mundo tem. Ele sente preguiça, ele é mulherengo, ele é malandro, tá? Outra coisa super importante, mostrar miscigenação do nosso povo na figura dele. Não esquece desse detalhe. Meu amigo vestibulando, na aula de hoje, nós vimos a análise dessa obra magnífica de literatura fantástica, surreal, que é o Macunaíma, do Mário de Andrade. Assunto super importante para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA, acompanhe o Preveste UEA em todas as redes sociais. Beleza?